E aí, galera da música, galera da cultura, tudo bem com vocês? Caio aqui mais uma vez e hoje eu vim falar uma coisa, falar sobre um tema um pouco delicado, um tema que eu já vim pensando há um tempo sobre se eu deveria ou não colocar minha opinião sobre isso, tá? Só que aí eu decidi colocar essa opinião e no próximo dia 2 eu tenho uma live com alguns amigos meus, né? O maestro José Carlos. De criticar ninguém e não é no intuito de querer engrandecer-me pelo fato da minha formação acadêmica, do que eu estou buscando aí para o futuro. E tá, vou falar o tema, chega de suspense, né? Já tá ali no título do vídeo mesmo. Sobre se o professor de música ele tem que ter uma formação pedagógica, uma formação superior, uma formação específica ou não, tá? Nós não temos resoluções hoje específicas em relação a algumas modalidades, tá? Eu gosto de falar sobre aquilo que eu tenho estudo de caso, né? E o que eu conheço é da minha área é música para bandas e fanfarras, né? E dentro da área de bandas e fanfarras, a gente, se eu for fazer essa questão, até inclusive eu fiz um artigo agora que eu estou tentando publicar na ABEM, que fala justamente sobre isso, tá? A ABEM, para quem não sabe, é a Associação Brasileira dos Músicos, né? E eu estou tentando publicar um artigo lá, estou terminando ele hoje. Inclusive hoje eu fiz a conclusão, esperando só a Thalita revisar para mim, que ela entende um pouco mais de formatação do que eu, né? E justamente esse artigo eu abordei essa questão. O maestro regente, né? Eu falei o professor de música no geral, mas eu vou entrar um pouco nesse termo lá no artigo. O maestro regente ou professor de música em geral, ele tem que ter uma formação. Então vamos separar primeiro o professor de música, né? Professor de música do professor de música voltado a bandas e fanfarras, que é o maestro regente. Professor de música, instrumentalização e entre outros aí, de canto, de coral, que seja, ele não deixa de ser um professor, ele não deixa de ser um profissional. Eu tranquei o segundo ano de pedagogia na Universidade Pública do Paraná. Ano que vem estou retornando, né? Vou fazer essa loucura de terminar a música, já cair de cara de novo na pedagogia e já fazer a pós junto. Vou emendar as coisas porque eu demorei um pouquinho para despertar em relação às universidades, né? Aos estudos superiores. E hoje eu estou correndo atrás do tempo perdido. Eu sei até onde eu aguento, eu sei que aguentei 2 anos aí tranquilos de pedagogia e música, tranquei pedagogia mesmo para dar uma dedicada mais ao meu trabalho. E o que eu vejo assim, o professor de música, ele não deixa de ser um professor como qualquer outro, como pedagogo, como professor de história, como professor de geografia. E a música ela é uma matéria muito complexa, né? Por quê? A música a gente pode dizer que ela mexe com o corpo, assim como o esporte mexe com o corpo. E a música também mexe com conceitos de raciocínio lógico,
A música também mexe com conceitos de leitura, de interpretação de texto, de conhecimento de história. Então, a música ela tem tudo dentro dela. Ela tem história, geografia, filosofia, psicologia. Né? A gente tem aí pós-graduação em música voltada para terapia, né? Musicoterapia. A Uninter, inclusive, tem um curso de pós-graduação que é muito interessante, música e cognição. E a música sendo uma área tão complexa e pedagógica ao mesmo tempo, opinião minha, tá? Sobre pesquisas que eu fiz em relação ao meu artigo, fui lá, peguei, referenciei, né? Usei até alguns teóricos da própria pedagogia, como, por exemplo, o Paulo Freire, né? No que diz respeito ao que o professor tem, ele fala de Paulo Freire que diz que o professor ele tem que dominar a matéria que ele vai ensinar, ele tem que ter propriedade, ele tem que ter didática, e ele tem que inserir o aluno num contexto que o aluno seja também proativo, que ele também seja criador do conhecimento, né? Que o professor não seja o dono da razão absoluta, que o professor também esteja disposto a refletir sobre a sua praxis pedagógica, a prática em relação à pedagogia, ao dia a dia do que ele vai aplicar. E tudo isso a gente só adquire dentro do meio pedagógico, né? Ninguém se forma professor só por saberes empíricos. Os saberes empíricos eles têm que ser respeitados, sim. Tem muito músico bom autodidata. Mas, dentro de um contexto sala de aula ou projetos, o que for, o professor ele tem embates diários que vão além do ensino de música, né? Ele tem embates sociais. O aluno hoje ele vem com uma carga emocional. E a música ela trata de emoções. O aluno às vezes ele vem com a dificuldade de trabalhar em grupo, ele vem com uma dificuldade de socializar, com uma dificuldade também em relação à própria fisiologia dele, em relação à respiração, postura, coordenação. E tudo isso a gente aprende num curso de licenciatura em música, por exemplo, tá? Num curso de pedagogia. Temos aí as LDBs, temos aí a própria lei de obrigatoriedade do ensino da música nas escolas, a Lei 11.769/2018 lá, que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou. E essa lei ela tem brechas que a gente tem que discutir, que a gente tem que cobrar. No caso das fanfarras e bandas, ainda é um pouco mais... ainda vou um pouco mais além, porque nas fanfarras e bandas você mistura várias idades, você mistura várias vivências, você mistura vários instrumentos, categorias técnicas, regulamentos, e você precisa ter propriedade. Eu falo isso porque, assim, não vou falar pra você que eu tenho propriedade, que eu sou um excelente músico, eu não sou não, eu tô aprendendo muita coisa agora na faculdade, tô tendo que estudar muita coisa porque eu tenho algumas dificuldades de aprendizagem que são recorrentes da minha época de escola, por não ter um acompanhamento na época de escola para diagnóstico, fui ter esse diagnóstico depois de adulto, né? Tenho descalculia, tenho dificuldade extrema para matemática, tenho um pouquinho de problema com coordenação, mas ao mesmo tempo assim, a música me ajudou a sanar essas dificuldades e a pedagogia me ensinou a enxergar essas dificuldades. E aí a gente entra numa outra questão que eu também discorri lá no meu artigo que eu fiz para a BEM, sobre uma coisa, a valorização do profissional maestro regente, né? Quando o maestro regente ele passa a estudar, quando ele passa a ter no currículo dele um conservatório, um curso técnico, depois uma licenciatura, pós-graduação, ele vai acrescentando conhecimentos e vai acrescentando também o papel. Muita gente diz, o papel tudo aceita. Tá, gente, mas para você conquistar o papel, você tem que sentar na sala de aula e aprender. E a Universidade de Música, eu vejo isso hoje, estudando lá na Uninter com o pessoal e coisa e tal, ela traz uma maturidade pra gente, pro nosso trabalho muito grande. Eu tô doido pra sair dessa quarentena pra aplicar coisas que eu aprendi tanto na vivência da faculdade, quanto com meus amigos lá dentro também, sabe? Muita coisa que eles trazem para dentro da faculdade também é saber empírico. A faculdade, para muita gente acha que a faculdade é um lugar onde você só vai receber. Não, a faculdade também é um lugar, a universidade é um lugar de construção de conhecimento. É o primeiro propósito da universidade, pesquisa e ciência. E
muita gente às vezes fala assim, nossa, você se acha porque você lê bastante livro, você se acha porque você faz faculdade, você se acha porque, por causa disso, aquilo, outro. Mas, na verdade, não é bem por aí, tá? Eu sou uma pessoa assim que eu preciso muito aprender muita coisa ainda. Tem muita coisa que eu preciso agregar à minha prática, que eu preciso aprender, que eu preciso me apropriar, que eu preciso sentar e estudar. E então, assim, voltando ao assunto regente, banda e fanfarra, sim, eu acredito que sim, que o regente de banda e fanfarra ele tem que buscar um aprimoramento pessoal, pode ser o empírico, né? Porque tem muito músico bom por aí, mas ele também tem que buscar um aprimoramento pedagógico, porque uma coisa é você ser bom músico, você ter facilidade para aprender teoria musical, para aprender técnicas, coisas que eu não tenho, assim, eu nunca fui um grande músico tocando, eu sempre fui melhor como professor do que como músico. Ah, mas como é que você ensina uma coisa que você não sabe? Na verdade, não é uma coisa que eu não sei, é uma coisa que eu não tenho, assim, essa proatividade para estar lá sentado numa orquestra tocando, numa banda tocando sempre. Posso ir de vez em quando e coisa e tal, mas sempre não é uma coisa que me chama atenção. Mas hoje eu preciso, hoje eu faço aula de violão sozinho, né? A faculdade vai abrir as matérias logo logo, violão. Tô aprendendo ukulele, tô estudando de novo sax, postura, respiração, articulação, percussão, tô estudando também. Essa quarentena, como eu estou recluso mesmo, meu contrato com a prefeitura, ele versa sobre eu estar com as crianças, e como a gente está em quarentena, não tem como estar com as crianças, eu estou em casa. Então estou aproveitando todo o tempo para estudar as práticas e a teoria também. Então, assim, minha opinião, uma opinião que eu fui buscar embasamento, que eu fui buscar pesquisa, que eu fui escrever artigo, que eu fui ler livros, né? Posso dizer uma opinião embasada. Sim, é necessário tanto o professor de música de uma escola livre, quanto o professor de bandas, fanfarras, regente e afins, buscar um conhecimento, buscar uma formação até a nível superior mesmo, tá? Não é barato, não é fácil. Na verdade, hoje nós temos cursos à distância aí que suprem as necessidades, pelo menos teóricas, para muitos músicos. Muitos músicos são autodidatas mesmo, então a parte prática ele pode reunir a parte teórica da universidade e praticar em casa, e fazer as provas, depois fazer um bacharelado, fazer uma pós-graduação específica na área de prática, né? Mas eu acredito que sim, porque infelizmente nós sabemos que o meio de banda e fanfarra no Brasil hoje ele não é tão valorizado, porque infelizmente há muitos casos de pessoas que administraram mal investimentos de prefeitura, né? Às vezes o cara recebeu uma verba da prefeitura, o cara gastou com um monte de instrumento que não precisava na banda, um monte de instrumento que às vezes ele nem sabia usar, e aí estragou. Casos de assédio, eu já ouvi alunos, ex-alunos meus em São Paulo que tiveram aula com determinados professores em determinados lugares que o professor deu em cima da aluna. E isso mancha o meio, sabe, gente? Então, assim, não que a faculdade vai evitar o cara fazer alguma loucura, o cara cometer algum erro, não. Mas a universidade, ela traz um pensamento crítico e uma prática pedagógica, né? E não deixa de ser um professor. Se para mim dar aula de matemática, para mim dar aula de português, mesmo se eu tiver facilidade para matemática ou português, eu tenho que fazer um curso superior, eu tenho que sentar 4 anos numa cadeira de faculdade, abrir um livro, estudar, ouvir professores, fazer trabalhos, artigos científicos e assim por diante. Por que para a profissão de músico eu não vou fazer? E mesmo que o cara não tenha a música como profissão, que é o caso de muitos maestros que não têm a música como profissão, é uma segunda opção, ou ele ganha uma ajuda de custo, ou às vezes ele nem ganha, por isso ele faz com vontade, tira do próprio bolso. Mas mesmo assim, é interessante que ele tenha uma prática pedagógica, é interessante que ele tenha um embasamento em relação àquilo que ele vai ensinar. Hoje mesmo eu estava no meu WhatsApp, um aluno que nem aluno meu é aluno de outra banda, me fez uma pergunta e eu me vi sem saber responder aquela pergunta. Na verdade, eu até sabia o assunto que ele falou, só que na hora assim, eu não tinha tanta propriedade sobre aquele assunto. Então o que eu fiz? Eu fui dar uma lida antes de responder, dar uma pesquisada, falei, espera só um pouquinho que eu vou ver se é isso mesmo. Fui lá e busquei informação e mandei informação para ele.
Então, é interessante que a gente busque, tanto por meio de bandas e fanfarras, quanto para outros meios também de ensino de música hoje no Brasil, já que nós temos a lei aí, para que a gente possa tapar essas brechas, exigir investimentos, exigir maior respeito das autoridades e da comunidade em relação ao nosso trabalho. É interessante que a gente se aproprie das armas necessárias. E essas armas são justamente a educação, justamente o conhecimento de caso, sabe? Não estou dizendo que você tem que saber tudo para estar na frente de uma banda. Não estou dizendo que eu vou desmerecer os maestros que não têm formação. Jamais, gente, jamais. Eu tenho muitos amigos aí que eu aprendo com eles e eles não têm informação. Eles aprenderam na vida. Mas, quando a gente vai tratar com o ser humano, quando a gente vai lidar com o ser humano, ainda mais dentro de sala de aula, a responsabilidade é muito grande, porque envolve coordenação motora técnica, respiração, tratamento de social, porque o maestro ele não é só o cara que está ali na frente mexendo a mão e regendo uma peça, passando uma música, levando a banda para o concurso. E quando leva a banda para o concurso, ele tem uma responsabilidade social imensa, sabe? Então, o aluno, às vezes, ele vem com uma carga emocional, ele vem com problemas familiares, e a gente não vai resolver isso. A gente não vai resolver isso sozinho. Vai justamente buscar formas de ajudar esse aluno dentro de um fazer pedagógico. Então, assim, olha a responsabilidade que é a gente estar à frente. Não estou criticando o trabalho de ninguém, não estou falando mal do trabalho de ninguém, mas já que a gente está num momento de reflexão, com a pandemia, com o isolamento social, o distanciamento aí, a gente tem que pensar por esse lado também. O profissional do futuro, para manter projetos em tempos de crises que virão, ele vai ter que ter embasamento, e ele vai ter que também mostrar a necessidade daquele projeto dentro do ambiente que ele está vivendo. Então, assim, vou pedir para vocês aí que estão acompanhando o vídeo não ficarem magoados com a minha opinião, tá? Dizer mais uma vez que eu procurei ter uma opinião bem embasada. Eu procurei, para mim, quando em 2017, quando eu assumi o projeto aqui, eu já procurei a faculdade. Eu ia fazer faculdade lá em São Paulo, pagava caríssimo, porque além da mensalidade tinha a locomoção e coisa e tal. Fazia prova quase todo mês. Mas mesmo assim, a gente sabe que cada um tem sua dificuldade, cada um tem sua história. Eu respeito a história de cada maestro, respeito a história de cada professor de música, mas a gente precisa cada vez mais buscar profissionalizar o meio, até para a gente formar futuros profissionais no meio da música, no meio das artes, para que as artes das bandas fanfarras, dos corais, da música em geral, não morra por falta de incentivo. Que nossos alunos, aqueles alunos que querem seguir no caminho da música, que eles possam ver através da gente essa oportunidade, que a gente possa oportunizar isso, que a gente possa levar eles para esse caminho. Porque esse é o objetivo do professor de música, formar alunos.